E o que fazer nos casos que, por exemplo, chega ali um obsessor, um encosto? O que Como o se médium... proteger, né? Como que o médium se protege ou não tem o que fazer? Quando que ele vai embora, entendeu? O encosto. Tá. Como Isso funciona esse Sim, fluxo? é um ponto importante. Os obsessores, os encostos, eles não ficam com a gente o tempo inteiro. Eles ficam enquanto é conveniente, né? Só pra gente esclarecer isso. Então, eles criam conexão e vão embora. Só que, claro que eles podem deixar sujeira energética ali, vamos chamar assim, no nosso campo, né? Isso só pra gente esclarecer. Agora, o que o médium precisa fazer para se proteger disso? Primeiro, estudar, saber como as coisas funcionam, né? O medo, ele vem da ignorância, então quando a gente entende como a espiritualidade funciona, quais são as leis por trás da espiritualidade, a lei de sintonia, de afinidade, tudo isso, ação e reação, que eu já falei também, enfim. Esse estudo, ele te dá uma base, né, para você saber lidar com essas coisas de uma forma muito tranquila. Agora, o mais importante, reforma interna. Pensa assim, a mediunidade é uma lâmpada, tá? Se ela estiver suja por dentro, ela solta menos luz, certo? Quanto Certo. mais limpa essa lâmpada estiver por dentro, mais luz ela emite. Então, o que o médium ele precisa fazer é cuidar dele. É cuidar do campo emocional dele, do equilíbrio dele, das emoções dele, é ter um autoconhecimento impecável, é saber tudo sobre ele, o que deixa feliz, o que deixa triste, o que gera raiva, como controlar essas coisas, como ressignificar tudo aquilo que gera frustração nele, decepção, enfim, reforma íntima, reforma interna, contato interno. Isso é a maior proteção de um médium e é como um médium ele se torna um bom médium. É a lição de casa. É a lição de casa de todo médium, é a reforma interna, porque é o que eu falei, se você está chamando muita atenção, se a sua luz está brilhando muito, você vai chamar mais atenção, certo? E você chama a atenção de todo mundo. Você chama a atenção dos mestres maiores, dos espíritos superiores, ascensionados e tudo mais. Mas você também vai chamar a atenção de obsessores mais espertos. Você também vai chamar a atenção de seres até de uma hierarquia maior que obsessores mais espertos. Então você vira alvo, literalmente, né? Se você não estiver bem protegido, se você não estiver atento às provações, aos testes que são enviados também para os médiuns, né? Você cai. Como que você sabia que ele não era um espírito obsessor? Primeiro que eu tenho muito cuidado, né? Eu tenho meus cuidados espirituais também. Eu gosto muito de pensar que eu sou muito bem protegido. E já me falaram isso também. Isso já ajuda, né? Isso já ajuda bastante. Eu sou uma pessoa também muito equilibrada emocionalmente, então isso ajuda bastante também. Não que eu seja imune, claro, mas isso já ajuda muito. E é de percepção. Quando é coisa ruim, você sente, é muito fácil. Você já sentiu? É muito fácil, já. É muito fácil. A percepção é completamente diferente. É uma energia diferente, a comunicação é diferente. Como que é? Você vai saber diferenciar. Mas por uma intuição mesmo ou por... Por sensação. Você Sensação. sabe que é ruim. Não é uma coisa racional. Eu não sei te falar assim, é por causa disso. Não, é sensação. Você sabe que é ruim. E você sabe quando não é também. Entendi. Por exemplo, em contatos com seres multidimensionais, com seres de consciência mais elevada, eles automaticamente transferem para você uma sensação de amor muito grande. Então você não precisa nem saber quem é, você se sente extremamente bem. Tem gente que chora só de receber mensagem, enfim, porque a energia emanada tem uma frequência alta. específica, né? Então você Caramba. não tá ali com dúvida, você não tem dúvida de que é uma coisa ruim ou de que é uma coisa boa, entendeu? E claro, isso vem do treinamento, das percepções, de você já ter tido contato com energia ruim e com energia boa, né? Porque se você nunca teve essa conexão, esse contato, vai ficar mais difícil para você saber diferenciar. Portanto, a importância de sempre De ter o buscar... acompanhamento de um mentor. Ele se apresentou para você? Com o nome. Ele trouxe o nome. Você mas sentiu medo? Não. Não, porque Não? eu já estava acostumado, né? Foi recente, foi ano passado. Era um dia normal para mim, estava trabalhando, tranquilo, como eu sempre faço, nada de diferente. E, de repente, alguém começa aquela que eu falei, aquela mediunidade intuitiva. Alguém começa a falar meu nome, Henrique. Na minha cabeça, e fica Henrique, Henrique. E eu ali trabalhando na minha mesa, com pêndulo, né, radiestesia e tal. Eu comecei a escutar, falei, cara, tem alguém falando. Sempre que você percebe isso, você silencia para, né, prestar mais atenção. E aí, cara, eu falei, tô trabalhando,
né? Eu tô trabalhando, eu não consigo falar agora. Mas aquilo ficou. Henrique. Eu falei, pô, não vai dar. Aí eu larguei o pen, larguei tudo, sentei, né? Em uma meditação, em uma concentração mais profunda. E assim, eu com a espiritualidade, eu sou muito eu. Não é aquela coisa assim, mestres, me iluminem. Não. Eu sou eu, entendeu? Eu tô ocupado, falei que eu tô ocupado, não consigo fazer agora. E eu sou bravo, eu falo com eles como eu falaria com qualquer ser humano. Sim. Isso é importante, de não endeusar, não colocar eles lá em cima, né? De ter essa relação mais próxima, mais íntima mesmo. E eu gosto mais disso. E aí eu falei, tá, quem é que tá falando? O que você quer? Por que você tá aqui agora, nesse momento, nessa hora? E aí me veio, aqui é Serafis Bey. Eu já tinha ouvido falar o nome. Eu não tinha estudado nada recentemente, então não foi coisa da minha cabeça que veio o nome, que eu já tinha visto recentemente. Não, eu estudei sobre os mestres fazia muito tempo. E nunca foi um assunto que eu me interessei muito, para ser bem sincero. Até esse momento, né? E aí veio o nome, Serafis Bey. Aí eu falei, opa. Cara, eu não ia inventar um nome desse na minha cabeça, do nada. E aí quando eu falei, tá. Eu, baixei minha bola. Comecei a prestar um pouco mais de atenção e ele passou para mim toda uma comunicação mental, visual também. Quando você fecha o olho, eles conseguem projetar imagem na sua tela mental, então você consegue enxergar também algumas coisas. E ele explicou que a gente ia realizar um trabalho junto, né, que eu ia ter que canalizar 2 mesas, então eu canalizei uma, a outra ainda está em processo. E foi extremamente impactante para mim, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha essa mediunidade de canalização mais... de uma forma mais sutil. Não é tão parecida como os médiuns de hoje fazem. Comigo é muito sutil, então eu não tenho nenhum processo de transe, não sei o quê. Eu tô falando e eu tô canalizando. Às vezes, né, em muitos momentos. Nos meus atendimentos também, enfim. Mediunidade, quando ela vira espetáculo, por exemplo. A mediunidade, quando ela é tomada por ego, por exemplo. O ego espiritual, né? Isso, a gente tem muitos casos desses, inclusive um famoso aí de um senhor, né? Mas... a mediunidade, quando vira palco, quando vira atração, ela perde sentido. Midiática. Isso. E, ela pô, perde sentido. Então, a mediunidade, isso é importante, só pra gente concluir. A mediunidade, ela sempre vai ter a ver com serviço. Serviço? Serviço para com o próximo. Isso, servir. Servir o próximo. Igual Sempre. Jesus falava. Exato, é sempre. Se você quer desenvolver a sua mediunidade, se pergunte por quê? Por quê e pra quê? Dependendo do motivo, não vai desenvolver, cara. Se for para si próprio, não vai é. desenvolver. Não vai. Não vai. Muito difícil. Tem que ser para Muito entregar difícil. para o mundo. Para entregar para os outros. Mediunidade é propósito. Tem que ter propósito. Você tem que ter o objetivo de servir e ajudar de alguma forma. Senão a sua mediunidade ela vai ficar limitada. Mas aí que tá, Henrique. Tipo, a maior parte das pessoas, elas querem evoluir espiritualmente muito porque elas estão em estados de sofrimento. Então fala, pô, talvez se eu evoluir como ser humano, como espírito, eu consiga superar esse meu estado de sofrimento, de depressão, de ansiedade. Tá. Entendeu o que eu tô Entendi. falando? Às vezes não tem uma má intenção por trás. Sim. Mas aí o que ela precisa não é desenvolver mediunidade, né? É espiritualidade. É autoconhecimento. Autoconhecimento. É são a coisas reforma diferentes. interna. Então, mas aí a espiritualidade a mediunidade vai vir de... Vai acabar vindo. Uhum. Vai acabar vindo. Mas como uma consequência, né? Entendi. Não como objetivo principal. Não como meio, né? Isso, não como objetivo principal. A mediunidade ela não pode ser exibida, né? Isso inclusive é uma das coisas que a gente vai falar aí no futuro da mediunidade, né? As coisas que estão Já vamos chegar exatamente agora. Só antes, vamos falar um pouquinho só sobre os guias espirituais? O que são eles, né? E como que eles acessam as pessoas? Bom, Todo os mundo médiuns? tem um guia? Todo mundo tem, ninguém está desamparado, isso é um fato. Quantos cada um tem? Não sei. Isso varia muito, tá? As pessoas que têm missão mediúnica, elas vão apresentar uma equipe maior. Isso também é interessante a gente observar, mas todo mundo tem pelo menos um acompanhando, né? Não a todo momento, mas sempre atentos, né? Então ninguém está desamparado. E como não confundir isso com, por exemplo, um anjo, né? Olha, isso é polêmico. Eu não sou muito fã de nomenclatura, entendeu? É mais sentimento. É mais sentimento. Eu sempre falo isso, por exemplo. O que as pessoas querem saber é... Henrique, qual que é o nome do meu mentor? Como é que eu descubro quem é o meu mentor? E eu sempre falo...
Pra que você quer saber isso? Não vai mudar nada na sua vida, entendeu? Se for Pedrinho e se for Chico Xavier, o seu mentor, o trabalho dele vai ser o mesmo com você. Não vai mudar absolutamente nada, entendeu? Então não se importa se é um anjo, se é um arcanjo, se é, sei lá, qualquer coisa, uma entidade, um deus, não importa quem seja, o trabalho é o mesmo, se conecta com ele, confia, isso é muito importante, né? E continua caminhando, sabe? Então eu não gosto muito de nomenclatura, mas isso sou eu. Tem gente que gosta, eu não sou muito fã não, eu prefiro mais aquilo que faz diferença, e saber o nome não faz diferença. É legal, é legal. É legal saber, é legal ter o nome, mas se a gente for parar pra pensar, isso é ego. Mas acessar ele é através só da Pensamento. mediunidade. Não, pensamento, conversa interna, não Qualquer precisa ter. pessoa, mesmo que não tiver com uma mediunidade evoluída, ela consegue acessar o Consegue, guia. todo mundo. Claro, quem tem mediunidade desenvolvida vai ter mais facilidade, né? Mas tá aí a importância de estudo, de saber identificar, de saber que tipos de espíritos existem. Enfim, ampliar a tua consciência, né? E a fundo em informação. Quanto mais informação o médium tem, mais os espíritos conseguem trabalhar com ele, mais os espíritos conseguem passar para ele também. Informação, o que você quer dizer com isso? Conhecimento geral. Conhecimento geral de como funciona o universo, como funciona a espiritualidade, como funcionam as trevas. É muito importante. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com um cigano lá no terreiro de Umbanda que eu trabalhei. Ele olhou pra mim e falou assim, ele olhou no fundo do meu olho, assim, eu lembro até hoje da imagem dele olhando no meu olho. Ele falou assim, você precisa entender como as trevas funcionam. Você só tá na luz, e a espiritualidade não é só luz. Caraca. E eu pesado. falei, caramba, tá bom, né? Que tapa, hein? Falei, tá bom, vamos estudar. E eu comecei a estudar. Como funcionam as trevas? Aí vai estudar, tá ligado? A gente tá aqui aprendendo, né? Não, tem muitas fontes para isso, você precisa prestar muita atenção em quem você vai escutar. O que seriam as trevas? Né? Isso é polêmico também, mas enfim. Então, para ajudar, como funciona o universo, na sua opinião? Vamos uma coisa por vez, calma. Aham. Vamos falar um pouquinho das trevas, é interessante, porque isso que o cigano falou é muito real, né? Existe nesse universo uma lei que rege esse nosso universo, que é a lei de dualidade. Se existe luz, existe trevas. E só existe luz porque existe trevas e vice-versa. Uma coisa é complemento uma da outra, um não existe sem o outro. Yin Yang. Isso, o famoso, né? A dualidade, o pêndulo sempre para a direita, para a esquerda, na mesma medida. Então, entender como funcionam as trevas tira o medo de como eles trabalham. Tira o medo do que eles podem fazer com você. Te traz conhecimento para saber lidar com qualquer ataque, com qualquer coisa que possa vir deles. E você, quando está atento aos sinais, você percebe que muita coisa que aparece no seu caminho, às vezes, são testes, são provações, é coisa querendo que você cometa, né, um erro ali, porque é nessas pequenas falhas que a gente comete que eles se infiltram, digamos assim, na nossa vida. Tem médiuns e médiuns que acham que trabalham com mentores, com guias espirituais, estão sendo completamente obsediados, enganados por obsessores. Né? Por não saber diferenciar, por não ter uma relação íntima, enfim, por não fazer o trabalho de reforma, Bem feito. de reforma interna, enfim. Então, quando a gente sabe como as trevas funcionam, a gente fica mais atento a eles. E eles são extremamente inteligentes e, mais importante, pacientes. Esse é o perigo. Por exemplo, tem alguns atendimentos que eu faço que eu identifico trabalhos feitos para a pessoa, né? E eu sempre tento buscar o máximo de informação possível, né, para entregar para a pessoa e tudo mais. E, assim, quase na maioria das vezes que existe um trabalho feito, quando é desta vida, claro, porque a gente também identifica trabalhos que vêm de vidas passadas, né? Mas quando é desta vida, eu sempre pergunto, há quanto tempo isso está com a pessoa e quando que pegou? Então, por exemplo, pegou faz uns 3 meses. Aí, beleza. Quanto tempo foi feito? Aí aparece lá, 5 anos. Então, assim, o trabalho foi feito há 5 anos atrás, mas pegou só há 3 meses atrás. Então, olha a paciência que esse ser teve para poder se infiltrar na vida da pessoa, para poder aquilo pegar. Mas para pegar tem que alguém fazer um trabalho? Não, para pegar tem que ter afinidade. O que seria? Afinidade energética. No mundo espiritual, tudo é sintonia, tudo é afinidade. Diferente do que a gente aprende na escola, que positivo
atrai negativo. A espiritualidade é o contrário. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Lei de afinidade. Perfeito. Mesma sintonia, mesma frequência, eles vão se atrair. A qualidade energética de um trabalho espiritual, negativa, certo? Se você é uma pessoa que tem uma energia similar ou muito próxima àquela faixa que foi feita ali naquele trabalho, esse trabalho vai pegar em você sem nenhum tipo de problema. Agora, se você é uma pessoa que está em dia com suas emoções, com seus pensamentos, com tudo mais, esse trabalho que foi feito para você não tem acesso, não tem porta de entrada, porque não tem afinidade nenhuma com a sua energia. Entende? Então é incompatível, é literalmente incompatível. Como se ele quisesse entrar no terceiro andar do prédio, mas você tá lá no 15º. Isso, é tipo isso. Não dá para entrar, entendeu? Porque não existe sintonia energética. A partir do momento em que você, por algum motivo, alguma recaída, alguma briga, algum acontecimento trágico, enfim, você baixa essa vibração, e se você entrar em sintonia com essa energia que tá te esperando, pum, acabou. Aí isso conecta. Entendeu? Por isso que existem magias que foram feitas há 5 anos que são pegas há 1 ano atrás, há meses atrás, bem depois do que foi feito. E qual seria o propósito de existir as trevas? Por quê? Só existe a luz porque tem as trevas, né? É o que eu falei, é o universo de dualidade, tudo é dual. E tudo tem seu propósito também. Pensa assim. Será que tem o lado bom dentro das trevas? Claro. Tem o lado bom e o ruim dentro das trevas. Isso, tudo é dual. Pensa assim, que chato que o mundo ia ser se todo mundo fosse feliz o tempo inteiro, cara. Pô, não ia aguentar. Você também não ia aguentar. É verdade. Ia ficar chato. Então, o equilíbrio do universo, ele vem da dualidade, do peso, do pêndulo indo uma hora para a direita, uma hora para a esquerda a todo momento. A gente precisa entender o quê? Qual é o ponto de equilíbrio disso? Então, tudo tem significado, tudo tem importância. As trevas, elas têm importância. Muitas vezes, o papel das trevas é mostrar aquilo que você precisa trabalhar, é mostrar aquilo que você precisa melhorar. E você só vai descobrir isso quando vier um sentimento de raiva muito grande dentro de você, quando você olhar para uma pessoa e odiar aquela pessoa. O que essa pessoa está te mostrando? Que você tem muito ainda a trabalhar desse sentimento. Como ressignificar isso, como lidar com isso de uma forma mais leve. Então, tudo tem significado, representatividade, espaço, enfim. É sobre a gente saber entender e medir esse caminho do meio das coisas. Da luz e das trevas a todo momento. Ninguém é só luz. Não existe isso. Eu sempre falo assim, se você pegar um dos gurus ali da Índia, tá? Pode pegar os mais conhecidos. Se você chegar na cara dele e cuspir na cara dele, você acha que ele não vai ficar puto da vida com você? Ele vai ficar. Ele vai sentir raiva? Ele vai sentir. Mas é assim. Rápido. Passa rápido. É rápido. Já você ia ficar meses falando, nunca mais ia olhar na cara da pessoa. Isso se não tacasse a mão, um socão ali no cara. Entendeu? Então, o objetivo do ser humano é sempre esse. É aprender a ressignificar, lidar com esses sentimentos internos. E as trevas, né, o lado escuro, nosso lado obscuro, ele tem esse objetivo de mostrar pra gente aquilo que a gente precisa melhorar ainda. É porque talvez sem as trevas a gente nunca melhoraria, né? Não. Sem o sofrimento, sem a tristeza, sem Por isso que eu te dificuldades, como Tudo que alguém tem- você ia se acomodar? Sim? Tudo tem objetivo, propósito. Tudo. As situações ruins da nossa vida têm propósito. Os problemas que a gente passa têm propósito. Tudo tem propósito. Dificuldade, traição que a gente sofre, tudo tem propósito. Porque de tudo a gente extrai aprendizado, crescimento, que é o objetivo fundamental da nossa existência e da existência de qualquer ser. Crescer, evoluir, expansão. A mente, o todo, se expande a todo momento. A única função dela é essa. Não é? Então, tudo que acontecer na nossa vida vai ter esse viés de expansão, de evolução, de aprendizado. Os problemas que você tem estão aí para te ensinar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa, para falar, ó, você precisa trabalhar isso aqui ainda, ó, isso aqui você precisa resolver, isso aqui você precisa mudar. Entendeu? É aquela famosa frase, né? A tal situação não aconteceu comigo, aconteceu pra mim. Isso. Pra me ensinar Exatamente. algo. Exatamente. A vida não acontece para você, mas por você. Exato. Exatamente. Então, é sobre isso. Tudo tem significado. As trevas também têm a sua importância aqui para o nosso crescimento e para a evolução, não só do ser humano como indivíduo, mas do planeta como um todo. Não é? Como a consciência coletiva do planeta. É exatamente aí que eu queria entrar, que é, por exemplo, muitas pessoas falam que a gente está entrando num processo de
elevação vibracional da Terra, né? Que seria a transição planetária. Isso. Esse processo vai ajudar as pessoas a nascer pessoas mais propensas à mediunidade? Sim, já O que a gente nascendo, pode né? esperar de mudanças aí? Já está nascendo, né? As pessoas, as crianças que estão chegando aí, elas já estão vindo com uma sensibilidade extremamente mais ampliada. Crianças que vêm de outros planetas, né? De outras raças também que estão encarnando aqui, enfim, muito se fala disso, não tem nenhuma dúvida sobre isso, é só você, não sei se tem criança novinha assim na família que acabou de nascer, vocês têm? Eu tenho um amigo muito próximo que eu convivo com Então, a vai filha perguntando. dele. Com certeza ele vê coisa à noite, ele começa a chorar à noite porque tá vendo coisa. Nossa, a minha sobrinha, nossa, era direto. Então, assim, as crianças já estão vindo com essa sensibilidade extremamente mais ampliada. E isso vai ser natural daqui para frente. O que você falou desse processo de transição planetária funciona assim. O nível de consciência, o nível, não de consciência, mas o nível energético, vamos classificar assim, de um planeta, ele considera o conjunto do nível energético de todos os seres que moram nele. Então, o planeta ele só evolui se o ser humano evoluir como um todo. Agora, vai acontecer, né, o que a gente chama aí da separação do joio e do trigo, enfim, de que o planeta, para que ele evolua, ele exige um nível de consciência específica. Então, não vai ter mais espaço para egoísmo cego, não vai ter mais espaço para guerra, para, né, matanças, enfim. É nesse planeta de regeneração que está por vir. Então, o ser humano que não atingir esse nível de compreensão consciencial dessas coisas, ele não encarna mais em planeta Terra. Então, começa a ser tirado daqui e vai para outros lugares, né? Agora, os que ficam, eles começam a construir uma comunidade nesse sentido, com visões completamente diferentes, comportamentos completamente diferentes, enfim, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, né? Mas a evolução do planeta funciona assim. Então, depende do nível de consciência de cada ser humano que está aqui no planeta. Por isso a importância da gente fazer o nosso, sabe? Faça a sua parte, né? Não importa que o planeta tá um caos, que tá uma loucura por aí, faça a sua parte, é isso que importa. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha, se você fizer a sua, todo mundo fez. Igual jogar lixo na rua, né? É Não é isso, porque todo mundo joga que você vai jogar isso, também. Exatamente. É só focar em você, fazer a sua parte, né? Porque fazendo a nossa parte, a gente auxilia todo o papel do todo. Eu falei isso numa palestra que eu dei, foi muito legal. Acho que até é interessante a gente repetir aqui, que a humanidade ela é como um grande quebra-cabeça. Cada pessoa, cada ser humano, ele tem um lugar dela específico. Cada pecinha tem um lugar específico. E é único esse lugar. E você só ocupa esse lugar quando você é você. Quando você está no seu papel, quando você está vivendo a sua essência, quando você está sendo você. Quando a gente está fora do nosso papel, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente está, às vezes, em outro lugar, tentando encaixar uma pecinha que não encaixa ali. Então a gente começa a se esforçar, mas não é o nosso lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, a pecinha encaixa até sem nenhum esforço. É só soltar que ela cai certinho. Né? Então, a importância da gente fazer o nosso papel é justamente esse, para que a gente assuma o nosso lugar nesse quebra-cabeça, que é a humanidade. Se todo mundo estiver no seu lugar bonitinho, o quebra-cabeça está completo. Agora, se eu não faço a minha tarefa de casa, né, a minha lição de casa, eu vou estar em outro lugar, o quebra-cabeça vai estar sempre faltando uma pecinha ali, que sou eu, né, e eu vou estar atrapalhando não só eu, mas o quebra-cabeça inteiro. O quebra-cabeça nunca vai estar completo. Mas você sente que o ser humano realmente está evoluindo coletivamente? Porque pelo que a gente vê nas notícias aí, geopolíticas e tal, parece que cada vez mais as pessoas estão polarizadas. Cada vez mais um ódio assim, um contra o outro e tal. E se essa evolução planetária vai acontecer, não parece que a gente está caminhando para lá, a gente está indo para trás. Não, ao contrário, a gente está caminhando para lá. E isso, o que você está vendo é justamente o papel das trevas. É mostrar o que é que precisa resolver. Esse caos que está aí hoje está sendo gerado por quem? Pelas trevas. Então, as trevas, ela mostra pra gente o que precisa ser resolvido. Então, é o que falam por aí, que as máscaras irão cair, não é? E estão caindo, de muitas, não é?
Tá desmascarando muita coisa tá vindo à tona, muitas descobertas, inovações, enfim. Então, essas coisas precisam acontecer. Veja, assim como as trevas existem por causa da luz e vice-versa, o caos, ele também é necessário para a ordem. Certo. Tudo dualidade. Tudo complemento, não é oposto. Oposto não existe. Complemento, essa é a palavra correta. Veja, quando você vai arrumar um armário, tá tudo desarrumado. Qual é a primeira coisa que você faz? Não é tirar tudo de dentro? Sim. Vira o quê? Uma bagunça. Uma bagunça precisa se instalar para que a ordem se instale também. Nossa. Então, é assim que funciona com o nosso planeta Perfeito. também. A bagunça vai acontecer. Por isso que muitas coisas Vão acontecer. não tão agradáveis vão acontecer. Tem muitas previsões por aí. Eu não gosto muito de previsão, não faço previsão, mas eu acompanho alguma coisa ali ou outra para ficar atento, né? Tem muitas previsões, né? Principalmente para até 2035, muita coisa acontecer. Então é interessante que a gente tenha esses conhecimentos para quê? Para saber o que está acontecendo, para não se desesperar. De novo, a bagunça acontece, o caos acontece para que a ordem se instala. Só isso. Então a bagunça vai acontecer, isso é inevitável. Mas a ordem vai se instalar em seguida. E essa ascensão vibracional da Terra, ela vai de alguma maneira impactar na maneira como a mediunidade se manifesta? Sim, total. E é aqui que a gente queria chegar, né? Então, o futuro da mediunidade, né, é extremamente interessante. Isso que já está acontecendo, tá? Lembrando, isso é a minha opinião, baseado com os meus conhecimentos, o que eu observo, o que eu sei também, né? Qual o futuro da mediunidade? Primeiro, algumas mediunidades elas serão extintas, já estão sendo extintas, né? Algumas formas daquelas que a gente comentou. Isso. Como, por exemplo, de manifestação física. É um tipo de mediunidade em extinção, né? Por quê? Porque não há mais necessidade de prova. Por incrível que pareça, você que está escutando, tá? Por incrível que pareça, a época de provar já passou. Expiação e prova. Né? A época de provar que a espiritualidade funciona já passou. Então, se você não acredita e tem dúvida em alguma coisa, presta mais atenção. Porque as provas já estão aí, mais do que suficientes. É uma questão de querer saber. Limpa esse óculos aí. De querer estar aberto para escutar aquilo que existe, que já está aqui como um fato. Então, a época de provar que existe muito mais do que a gente conhece e imagina, já foi.